Eu vou falar sobre a biografia dos 12 apóstolos. Sou o irmão Isaías, ancião, por misericórdia de Deus, na comunidade cristã no Brasil. Seja muito bem-vindo sobre este canal, se inscreva e aperte o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que o YouTube vai te mandar. A biografia do apóstolo Pedro, chamado há muito tempo por São Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, considerado o fundador da igreja cristã em Roma e os seus primeiros papas. As principais fontes que relatam a vida do apóstolo Pedro são os 4 evangelhos canônicos, pertencente ao Novo Testamento, escrito originalmente em grego. Em diferentes épocas. Assim também está escrito sobre o apóstolo Pedro no livro de Mateus, Marcos, Lucas e também João. O dia de São Pedro, como diz Pedro, é comemorado no dia 29 de julho pelos cristãos católicos. Vamos lá. Pedro nasceu na Betsaida, na Galileia, e é filho de Jonas. É o irmão do apóstolo André. André foi o primeiro a ter contato com Jesus. O seu nome de nascimento era Simão ou Simeão. Pedro era pescador, essa era a sua profissão de trabalho, e trabalhava junto com seu pai Jonas. Por indicação de João Batista, foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. No primeiro encontro que ele teve com Jesus, Jesus chamou ele de Pedra, em aramaico, Petros em grego. Nessa época, o seu encontro com Cristo, Pedro morava em Cafarnaum, com a sua família e com sua mulher. As fontes das informações sobre a vida de Pedro são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. É citado também nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas do apóstolo Paulo, nas 2 epístolas do próprio apóstolo Pedro. Pedro fez parte dos 12 discípulos, mas era mais íntimo de Jesus, tendo se dedicado a Jesus com zelo extremo, marcado por atitude impulsiva, como quando usou a espada para defender a Jesus cortando a orelha de Malco. O seu nome ocupado sempre no primeiro lugar nas listas dos discípulos, mencionado no Evangelho sinóticos. A posição de Pedro se firmou diante da declaração de Jesus. Por isso eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. E o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu.
e o que ligares na terra será ligado no céu. Quem disse isso foi Jesus. Jesus Cristo disse isso ao nosso querido e amado irmão, apóstolo e discípulo Pedro, no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 18 e 19. Após a morte e a ressurreição de Jesus, a liderança de Pedro se acentuou conforme a narração na primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos. Além de presidir a Assembleia Apostólica, que elegeu Matias como substituto de Judas Iscariotes, Pedro fez o seu primeiro sermão no dia de Pentecoste. Pedro também ficou marcado por ter negado o Senhor Jesus antes que o galo cantasse por 3 vezes. Cantando somente 2 vezes, 3 vezes Pedro negou Jesus. O apóstolo Pedro, com seu primeiro sermão, levou 3.000 pessoas a receberem o batismo e presidiu a primeira comunidade cristã. Dirigiu-se ao Concílio de Jerusalém e deu início a um trabalho missionário. Estando viajando para os povoados e se dedicando à conversão dos pagãos, estavam em Samaria, Lídia, Jope, Cesareia. Esteve também em Antioquia, onde, segundo alguns, teria sido bispo. Encontrou-se o apóstolo Paulo em Jerusalém e apoiou a iniciativa deste de atrair não os judeus, mas para a fé cristã. Após este encontro, foi preso por ordem do rei Agripa. Foi encaminhado então preso para Roma durante o reino de Nero, onde passou a viver ali. Fundou-se a comunidade cristã, uma base da Igreja Católica Romana, e por isso, segundo a tradição, foi crucificado por ordem de Nero. Alguns livros apócrifos diz que ele disse: "Não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me coloque de cabeça para baixo." E assim, muitos afirmam essa tese, mas não é canônica, não podemos garantir. A morte do apóstolo Pedro. Segundo os relatos aceitos pela Igreja Católica, Pedro viveu em Roma, onde, segundo a tradição, foi morto por ordem de Nero, no ano de 67 depois de Cristo, da era cristã. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo o seu desejo, pois não considerava digno de morrer como o seu mestre. Nossos irmãos católicos narram uma história da Basílica de São Pedro. Em 316 depois de Cristo, Constantino, o primeiro imperador cristão, permitiu que o bispo Silvestre I erguesse no mesmo local do santuário erguido na sepultura de São Pedro, que já servira de sepultura para os primeiros bispos, posteriormente chamados de Papa.
um grande templo cujo as obras se prolongaram de 326 a 349 depois de Cristo. A antiga Basílica de São Pedro foi, depois de muito tempo, danificada e saqueada. Em 1506, o Papa Júlio II iniciou a reconstrução da antiga Basílica. A princípio, tinha a intenção de preservar o edifício histórico, mas com novos projetos logo se convenceu em demoli-lo e construir uma nova igreja. O altar original seria preservado na nova Basílica de São Pedro, só foi concluído em 1626. Essa foi a grandiosa história da origem e biografia do apóstolo Pedro. Em 2 pregações, a Bíblia narra uma grande massa de conversão. A primeira, 3.000 almas se converteu. E a segunda, um paralítico levantou perto do templo de Formosa, 5.000 almas ele pregou e converteu nas 2 pregações 8.000 almas para Jesus Cristo. Em 2 pregações, 8.000 almas, fora as 2 viagens missionárias por todos os cantos onde o Senhor Jesus Cristo, em espírito, como Espírito Santo, te enviava. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário.